38, em vez de conversar, circular para a igreja, hoje Deus tem uma palavra para as nossas vidas, amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 1 a seguir, a palavra de Deus diz assim, vamos lá. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque, olha que palavra, hein? Porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, e ele orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te de que andei, peço-te de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito eu fiz o que é reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Todos digam amém. Amém. Vamos falar com Deus. Vamos fechar os olhos. Senhor, fale conosco nesta noite, pela palavra que nós acabamos de ler, pelo teu Espírito Santo. Fala com cada um aqui, Senhor. Muda, meu Pai, o quadro da história de todos nós. Venha tocar nos nossos corações, venha abençoar todos que agora também ouvem, assistem esse culto, acompanham a transmissão do culto. Que eu seja um instrumento nas tuas mãos para falar com a igreja do Senhor. Eis-nos aqui, Pai, que a tua vontade seja feita e que o teu Espírito possa falar e tocar em cada coração. É o que eu oro nessa noite e eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Graças a Deus. Amém. Vamos hoje falar de um rei de Judá, reino do sul, chamado Ezequias. Ezequias, ele foi um dos descendentes de Davi. Davi foi um rei bom, um rei que serviu a Deus. E Ezequias, ele aprendeu com a história do seu, não sei nem dizer se é tataravô, mas eu sei que eram 300 anos de diferença entre ele e Davi. Então ele era certamente tataraneto de Davi. E ele aprendeu com a história de Davi, aprendeu as coisas de Deus, aprendeu como agradar a Deus, o que fazer para ser alguém bem sucedido. E Ezequias, que é esse rei que eu acabei de ler para você um pouquinho da vida dele, ele foi um rei que realmente ele andou na presença de Deus. Não foi perfeito, não foi alguém que em nenhum momento da vida tropeçou, não foi alguém nota 10, gabaritou tudo, nota 10 em tudo, não é isso. Mas ele foi alguém, e a gente tem relatos aqui em Isaías, temos relatos também lá em Crônicas, segundo Crônicas, que ele foi um rei que procurou fazer o certo, tentou, e naquilo que ele pôde fazer, isso é muito interessante destacar, naquilo que estava ao seu alcance, ele fez tudo o que estava no seu alcance. E a preocupação dele não era apenas dele estar na presença de Deus, não é aquela ideia, bom, eu faço a minha parte e cada um faz a sua. Não, a preocupação dele era dele estar na presença de Deus, mas também de influenciar o máximo de pessoas possível, para que todos também pudessem ter esse encontro com Deus e ter uma vida com Deus e servir a Deus na medida do possível. Então percebe que a preocupação dele não era só com ele, com a vida dele, com a espiritualidade dele, mas ele teve a intenção
de promover no seu reinado, enquanto eu for rei nesse negócio aqui, eu quero que todos também estejam na presença de Deus. Ele procurou influenciar o máximo de pessoas possível. E esse poder de influência que nós causamos é um poder que ele é muito sério. Esse poder, essa capacidade que nós temos de influenciar na nossa casa, os nossos filhos, as pessoas que estão perto da gente, pessoas que estão vendo aí a nossa vida. Nós temos influenciado pessoas, nós temos influenciado muitas pessoas, e às vezes nós não temos nem noção disso. Às vezes os nossos filhos estão replicando o que nós temos passado de exemplo para eles. Isso é sério. Às vezes as pessoas, elas têm olhado para a nossa vida, elas têm visto em nós um modelo, elas têm seguido o nosso exemplo. Isso é muito sério. Ezequias, ele não somente influenciou uma geração, mas ele procurou consertar o que precisava ser consertado. Ele, quando assume o trono de Judá, ele começa a colocar todas as coisas no devido lugar. E as primeiras preocupações dele não foram preocupações de construir uma obra, de edificar alguma coisa, de levantar um projeto. A primeira preocupação dele foi: nós precisamos nos posicionar para buscarmos a presença de Deus. Nós precisamos trazer novamente a presença de Deus para o nosso meio. Nós precisamos reformar a obra, nós precisamos edificar o que necessariamente precisa ser edificado. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos colocar Deus como prioridade, nós precisamos nos inclinar para Deus. Por que ele teve essas preocupações? Porque ele aprendeu desde sempre que sem Deus nós não chegamos em lugar nenhum. Então vamos fazer o culto, vamos adorar a Deus, vamos celebrar a Páscoa, vamos render louvores a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Vamos fazer tudo de novo, vamos voltar para o início. Então às vezes a gente precisa parar um pouquinho a nossa vida e reiniciar. Sabe quando o celular começa a ficar travando, você vai lá e formata ele, dá uma zerada nele, apaga um monte de coisa, aí ele começa a funcionar bem, não é assim? Ele fala: não, vamos fazer tudo certinho agora. Primeira coisa, vamos colocar Deus na frente. Posso ver, amém, queridos? Se ele estiver com Deus, as coisas vão fluir. Ele faz isso. Ele tem afrontas, ele passa por problemas. Porque a gente está na presença de Deus não significa não ter problemas. O rei Senaqueribe, que foi um rei adversário, assírio, ele vinha contra Ezequias, e Ezequias venceu. Para você ter noção, ele venceu sem lutar, ele venceu orando a Deus. Amém? Quando a gente está com a vida no altar de Deus, quando nós estamos posicionados, nós também vencemos as nossas guerras através da oração. Posso ouvir amém? Nós também vencemos as batalhas em casa pela oração. Nós também vencemos as nossas lutas lá no trabalho, lá na sua família. Nós vencemos com oração, amém? Por isso, nessa noite, o desejo de Deus é que nós estejamos posicionados na presença dEle, amém? Para que a nossa oração possa chegar até os céus e Deus trazer resposta para as nossas vidas. Quantos podem aplaudir o Senhor? Então, glória a Deus aí por isso, aleluia. Então ele foi caminhando, foi vivendo com Deus, foi passando aí por cima dos seus adversários, das suas lutas. Daí no capítulo 37, no capítulo antes, fala que ele teve uma grande vitória. E eu tenho muita preocupação com as grandes vitórias que nós temos, porque as grandes vitórias, elas podem trazer
dois efeitos. As grandes vitórias, elas podem te trazer para mais perto de Deus, ou elas podem te levar para uma zona de conforto. Quando nós estamos com grandes vitórias, a gente pode entrar numa zona de conforto e começar a deixar o corpo esfriar, e buscamos menos. Ezequias, no capítulo 37, que é o capítulo antes, está aí, é o antes, ele teve uma grande vitória contra o rei Senaqueribe. O texto vai dizer que Deus envia um anjo, versículo 36, capítulo de trás, pega aí. Então saiu o anjo do Senhor e ele feriu no arraial dos assírios 185.000. Quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, o rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. Ou seja, uma oração que ele fez. Quem está ouvindo, diga amém. Uma oração, 185.000 homens morreram. Daí no capítulo 38 fala o quê? Olha como começa o 38. Naqueles dias. O que significa isso? Naqueles dias. Nesses dias aqui, essa semana, nesse mês, grande vitória aconteceu. Quem entendeu, diga amém. E quando a grande vitória acontece, nós temos a tendência de recuar, esfriar, deixar de ter a prioridade. E sabe o que aconteceu com Ezequias? Aconteceu o que às vezes precisa acontecer comigo e com você. Deus permitiu. Fala para quem está perto de você. Às vezes Deus permite. Fala para quem está aí. Fala assim, às vezes Deus permite. Permite o que, pastor? Às vezes Deus permite um problema. E você pode dar o nome para o problema que você quiser. Uma doença às vezes, um desemprego às vezes, uma enfermidade às vezes. Não, pastor, está repreendido. Amém. Está repreendido. Mas às vezes Deus permite. E sabe para quê? Ou sabe por que Deus permite? Para chacoalhar Ezequias. Deus permitiu acontecer o pior que poderia acontecer com ele. Versículo 38, capítulo 38, versículo 1. Naqueles dias adoeceu ele de uma enfermidade, o quê? O que diz na Bíblia? Mortal. Peraí, Deus acabou de me honrar. Como que eu estou doente agora? E não era uma doença qualquer. Não era uma doença, uma dor qualquer. Não era uma doença simples. Era uma doença que os médicos da época de Ezequias diagnosticaram ele e disseram assim: Ezequias, essa doença que você está, eu não sei qual era, a Bíblia não diz, mas a Bíblia vai dizer que era uma doença mortal. Acabou. Mas Deus acabou de me dar a vitória. Deus acabou de me abençoar. Como que Deus permite isso agora acontecer comigo? Não é possível. E Deus permitiu acontecer isso com Ezequias. Eu começo a olhar para esse texto e eu percebo que tudo que estava acontecendo foi lido aqui na abertura do culto. Eu prestei muita atenção. O texto que a irmã leu foi o texto de Eclesiastes, capítulo de número 3, que diz assim: olha, há um tempo determinado para todas as coisas. E tem um tempo que nós choramos na vida, e tem um tempo de rir. Mas antes do tempo de rir, tem um tempo de chorar. E esse período aqui foi o tempo de choro que Ezequias passou. Foi um tempo difícil que ele passou. Foi um tempo de enfermidade que ele passou. E nesse tempo, quando nós somos chacoalhados, nesse tempo, quando Deus permite uma luta, nesse tempo, quando Deus permite um problema, é o tempo que nós oramos, é o tempo que nós buscamos, é o tempo que nós nos arrependemos, é o tempo que nós revisamos a nossa vida, é o tempo que nós começamos a pôr Deus como prioridade. Deus
for necessário, ele chacoalha, ele balança, mas ele vai ser a prioridade da nossa vida. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor, aleluia. Aplauda o Senhor mais forte, aleluia. Deus tem um lugar na nossa vida. Qual lugar? Prioridade. E para ele ser prioridade na nossa vida, ele permite o que aconteceu com Ezequias às vezes. E eu não quero dizer que é algo físico apenas, que ele recebeu uma sentença de morte. E às vezes a sentença de morte que nós recebemos não é morte física, mas é morte de algo na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes é um sonho que morre, às vezes é um projeto que morre, às vezes essa morte que o texto está dizendo aqui não é física, não é saúde. Às vezes pode até ser saúde, às vezes é um livramento, às vezes é um apertão que Deus permite. Nossa, eu estou pregando aqui, meu irmão e minha irmã, eu estou pregando e eu começo a pensar aqui na minha vida, quantas vezes Deus já permitiu isso. Porque às vezes nós somos abençoados e nós tendemos a buscar menos. E na hora que Ezequias começou a buscar menos, Deus trouxe ele para perto. Quem entendeu, diga amém. Amém. E de todas as áreas qual que é a área mais sensível que nós temos? É muito relativo. Porque às vezes uma área mais sensível nossa é financeira, mas pode ser na família, pode ser no filho, pode ser no casamento, pode ser na saúde, não importa. Na vida de Ezequias, sabe como se chamava? Saúde. Aquela palavra que ele ouviu do profeta foi uma palavra que tirou o chão do pé dele. E ele pensa, e agora? E quando a gente recebe uma notícia dura de morte de algo na vida, e nós falamos, e agora? Nós temos várias alternativas, mas pelo menos duas são as principais: desistir ou lutar. Quando Ezequias viu, ele não desistiu, mas ele decidiu lutar. Quem entendeu, diga amém. Amém. Ele recebe aquela palavra, e o texto vai completar dizendo a seguinte ideia: que quando o profeta chegou para ele e falou, coloca a tua casa em ordem. Existem pessoas que acham que Ezequias estava desviado. Não, Ezequias não estava desviado. Quando o texto fala assim, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer, não é que ele estava desviado dos caminhos de Deus. Quando o texto fala, põe a sua casa em ordem, o texto estava dizendo, prepara a tua família, prepare alguém para ser o teu sucessor. Quem entendeu, diga amém. Prepare alguém para ser rei no seu lugar. Ele não tinha filhos, então Deus estava dizendo, acha alguém para assumir o teu lugar. Prepare a tua esposa, porque ela vai ficar viúva. Ajeita as suas finanças, já prepare a herança aí, já prepara o testamento, porque você vai morrer. E ele, quando recebe essa palavra, a palavra de Deus vai dizer que ao invés de ele desistir da vida e se entregar, a Bíblia diz que ele faz o inverso. Eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Se eu estou vivo, é porque eu ainda tenho tempo, amém? Se eu estou vivo, é porque para mim existe uma esperança. Se eu ainda estou respirando, é porque Deus ainda me deu fôlego para respirar. Então eu vou orar, então eu vou buscar. E não existe causa que Deus não ouve, e não existe clamor que Deus não possa responder. Nessa noite você pode desistir, mas você pode orar. Você pode abrir mão, ou você pode orar. Se você orar, eu te garanto que o Senhor vai te ouvir e haverá